você comprou esse módulo relé e não sabe utilizar. Bom, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender todas as funções dessa placa aqui. Já vamos começar identificando os pinos. E é claro que eu não poderia deixar de divulgar esta solução. Eu fiz essas peças aqui em 3D, que é para facilitar a montagem dessa placa em painéis eletrônicos, utilizando esses trilhos DIN de 35 milímetros de tamanho. Olha só, 35 milímetros. Então, essas peças foram feitas na impressora 3D e se você tiver interesse é só seguir aí lá embaixo na descrição e fazer a compra deste arquivo em STL, tá? A compra é segura, é tudo certinho, não se preocupe. Depois de feito a impressão aqui das peças, a gente vai passar uma cola aqui, ó, e colocar nesse sentido este outro pedaço aqui, ó. Bom, utilize sempre essa cola instantânea, né? Agora vem aqui do outro lado e cola. Tenta deixar sempre bem alinhado, ó. Daí ele fica assim montado. Depois de tudo colado, a peça fica dessa forma e a gente consegue colocar aqui o módulo. Depois com parafuso e porca é só encaixar aqui, ó, virar, colocar a porca aqui. Olha só como que é fácil, colocou a porca. Agora encaixa aqui desse lado, ó, virou, beleza, certinho. Você consegue colocar parafuso e porca nos 4 lados, vai ficar bem fixo aqui o módulo. Tá vendo? Não atrapalha aqui as conexões com os cabos, botões. E depois, para finalizar, vem aqui no trilho DIN, encaixa primeiro essa parte assim e depois só apertar para baixo, ó. Finalizado, olha lá. Ficou bem travado isso aqui, que não vai sair, tá? Fica bem seguro. Você consegue também, ó, movimentar para os lados, mas para cima não sai, beleza? Então, se você quiser fabricar esse suporte aqui para o trilho DIN, acesse o link aí na descrição, faça a compra do arquivo STL e organize os seus projetos. Bom, aqui deste lado nós temos 4 conexões nesse borne. Essas duas primeiras aqui são a alimentação. Então aqui você vai poder alimentar entre 6 até 30 volts. E o pino de baixo é o GND. Então você vira aqui, você tem as descrições também, tá? Então de 6 a 30 GND. E os outros 2 pinos, olha só, é o pino de acionamento. E o GND-T é o negativo, né? O GND do trigger. Aqui no trigger você pode mandar um nível de tensão bem baixo, tá? A ponto de chegar até 3 volts. E as tensões suportadas aqui no trigger, elas são de 3 volts até 24 volts, tá bom? E essa tensão ela pode vir de um botão, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui na aula, ou através de um microcontrolador, se você tiver um sistema mais complexo, tá bom? E esse outro ponto aqui são as conexões do relé. Esse relé trabalha com 5 volts. E a tensão dele de contato é até 250 corrente alternada, 125 corrente alternada, e aqui diz 10 amperes. O sinal do trigger você pode mandar tanto da mesma fonte de alimentação, como de uma fonte separada, que na minha visão é a forma mais correta de se fazer, porque você tem um optoacoplador aqui. Então esse optoacoplador, ele vai isolar os níveis de tensão, para deixar o seu sinal muito mais limpo e você ter um funcionamento perfeito com essa placa. Vou te ensinar todas as configurações desse módulo aqui e você escolhe qual que vai ser melhor para o seu projeto. A primeira opção eu vou desenhar aqui, ó. Então a primeira opção, temos alimentação de 6 a 30, GND da alimentação, trigger, que eu vou colocar só T, que é o sinal. Vamos escrever assim, ó, sinal, e o GND do trigger. A primeira forma é pegar esse GND e interligar com o outro GND. Aqui você entra com o mesmo GND da alimentação. Então olha só, entre esses dois pontos vamos ligar 12 volts, por exemplo. Mas lembre-se, pode ir até 30 volts, então de 6 a 30. Menos que isso não vai funcionar, tá? Menos que 6 não funciona, então preste atenção. Daí nós podemos pegar esse próprio nível de tensão, colocar uma chave aqui e ligar lá no nível de sinal, que é aqui, tá vendo? Então aqui eu pulei os fios, então eu pego aqui, chave, que é uma chave, chave. E sempre que eu apertar essa chave,
esse contato vai fechar. No momento que fechar, eu vou ter de 0 indo para 12 volts, tá? Então isso daqui significa borda de subida, certo? Quando a gente solta o botão, a gente vai ter uma borda de descida. No caso, 12 indo para 0, tá bom? Borda de subida e borda de descida. E também você pode usar a outra opção, que seria usando outra fonte de alimentação. Então aqui eu venho com uma alimentação de uma fonte 1 e depois eu tenho outra fonte. Então, fonte 2, a gente vem aqui, liga a nossa chave e o outro da fonte aqui. Então, menos e mais e menos. Então aqui a gente usa fonte 1, fonte 2 e aqui a chave, tá bom? Então essa daqui seria a segunda opção para você fazer a ligação dessa placa. E agora a terceira opção, que é a que eu vou usar no vídeo, beleza? Que vai ser essa ligaçãozinha aqui, ó. Vou alimentar a placa com uma fonte 1 de 12 volts e com a fonte 2 de 3,3 volts. Eu vou fazer o nível de sinal, o nível de borda de subida, que é o nosso trigger aqui. O negativo dessa fonte vem direto aqui e o positivo a gente vai fazer um jogo com resistor, botão e capacitor para ter um sinal muito bem definido. Vou chamar esse ponto de A. Ah, professor, mas aí você está complicando demais. Não, de jeito nenhum. Dessa forma fica muito melhor o sinal, tá? E a gente consegue apertar o botão várias vezes de forma rápida e não atrapalha no funcionamento dessa placa, beleza? Esse ponto aqui é o ponto A, está ligado no positivo da outra fonte. Então eu tenho fonte 1 e fonte 2. Então A com A significa que eles estão todos interligados. Então ponto A com ponto A, então aqui a gente tem uma ligação, aqui a gente tem outra ligação, e aqui eu vou chamar de ponto B, que é essa parte aqui, B. Vem bem desse outro terminal aqui do botão, vem direto para cá, tá vendo? Ponto B, que é do jeito que está aqui, ó. Tá vendo que o capacitor está em paralelo com o botão? Que é esse cara aqui, ó. Então esse capacitor aqui, essa parte aqui e o resistor direto no GND. Então vem no GND da fonte 2, A, B e B. Beleza, então eu acabei de ligar, de fazer toda a ligação. Essa parte é de 3,3 volts e essa parte é alimentação de 12 volts. E aqui a configuração do botão. Já vou começar explicando os botões. O primeiro é o stop. Se eu apertar ele exibe aqui off. O que significa? Que agora o relé não vai ser acionado. Então esse botão ele serve também, tá? Ele tem outras funções para ligar e desligar o acionamento do relé. Isso é importante porque ele tem uma função de botão de emergência. Então vamos supor que deu algum problema lá na carga, você pode apertar aqui, ele desliga a alimentação do relé. Apertando novamente, ele vai para on, tá vendo? Então tá piscando aqui on. Para a gente setar as opções, vamos primeiro para P1.1. A gente segura o set e ele exibe a primeira função. Se a gente for seguindo para cima, ó, 1.2, 1.3, a função 2, daí a função 3, função 3.2, função 4 e acabou. Ele volta para 1.1. Quando a gente pressiona o botão, ó, vamos fazer junto aqui, ó. Então eu quero selecionar ela, set, vai vir em OP. OP é o tempo que vai ficar ligado. Então aqui está 20 segundos, vamos segurar aqui para chegar num tempo menor. Vou chegar aqui mais ou menos uns 12. Beleza, ó, 12. Agora eu seguro novamente o set e ele já configurou. Se eu desligar e ligar a placa, ela já volta para essa versão P1.1. Ao pressionar o botão, ó, o relé aciona e ele vai ficar acionado por 12 segundos. Acabou esse tempo, o relé desliga, tá? Olha lá, desligou. E se eu ficar mandando sinal toda hora? Ó, tô apertando o trigger aqui, ó. Mandando sinal e nada acontece. Então, essa é a função. Mandou o sinal, vai acionar o relé por esse tempo que a gente determinou. Passou o tempo, ele desliga.
E se a gente ficar mandando o pulso, a contagem não vai ser reiniciada. Agora, a função P1.2 é um pouco diferente. Vamos definir um tempo aqui, agora, de 8 segundos. Seguro 7, pronto, definiu. Mandei o pulso de trigger, acionou por 8 segundos, mas eu quero mandar um pulso de novo. Olha lá, zerou a contagem, tá vendo? Mas o relé fica ligado, então, ó, se eu ficar mandando o pulso, a contagem vai sempre se reiniciar, mas o relé continua ligado. Esse LED indica isso. Passou o tempo, olha só, vai para 0, beleza? Então, a função 1.2, ela tem essa função a mais para poder zerar a contagem. Então, ó, acionou, o contato aqui se movimentou, só vai desligar quando chegar em 8, e eu tenho o poder, vamos dizer assim, de ficar reiniciando o tempo enquanto eu estou apertando. Ó. Então vamos, ó, para você ficar bem claro agora, ó, chegar em 4, apertei, voltou para 0, tá bom? E agora vamos para a função 1.3. Seleciono o 7, né? No caso a gente tem que segurar ele, 1 para cima, segura. Vamos definir um tempo agora. Vamos deixar um tempo diferente. 5 segundos. Ótimo. Seguro 7 para confirmar. Pronto. E lembrando, ó, se eu desligar, vou desligar aqui, ó. E ligar agora novamente, ó, ele volta para a função que a gente definiu, 1.3. Então esse microcontrolador aqui, ele tem memória, ele guarda as nossas configurações. Para a versão 1.3, ao mandar o pulso, ele vai ligar por 5 segundos e depois vai desligar. Show de bola. Apertou. Se eu clicar de novo, ó, ele zera. Então, é aquele clássico temporizador mesmo de clicar uma vez, começa a acionar a carga e começa o tempo a contar, e se eu pressionar de novo, ele zera tudo. Então, ó, apertei, 2 segundos, 3 segundos, não quero mais. Apertei e desligou. Então, essa é a outra opção. Opção 1.3. Então, olha, vamos lá de novo. Tá bom? E aqui também, pessoal, a gente consegue definir essas casas decimais, tá? Vou explicar para você agora, ó. Seguro 7. 7 de novo. Vai piscar aqui. Vamos colocar um número bem maior agora, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui uns 16 e a gente clica o stop, ó. A gente mudou a casa decimal agora. Olha só, agora a gente está em 160. Vamos segurar em 7 para confirmar. E mandar um pulso. Agora, pessoal, isso aqui vai demorar 160 segundos. Agora eu vou te explicar as outras funções do botão stop, além de ser um botão de emergência. Se a gente segurar ele, a gente consegue ligar e desligar o display. Exatamente. Aqui eu acabei de ligar, vamos selecionar de novo, segura o botão, ele desliga o display completamente, tá bom? Olha lá, desligou, mas o módulo ele continua funcionando normalmente, tá bom? Vamos segurar, liguei o display. Aqui você viu que agora apareceu alguns pontos de casas decimais, né? Exatamente, é esse botão que configura a unidade de tempo. Vamos finalizar aqui e selecionar outro tempo. Então, 1.3, dá um clique. E olha só. Agora, se eu pressionar o stop, eu mudo os pontos aqui. Agora eu tenho um ponto para a direita,
significa que quando a gente tem essa casa decimal, significa que a gente consegue chegar até 99,9. Então, ó, a gente vai subindo aqui, fica 99,9. E com isso, a gente também consegue um tempo de meio segundo e até 100 milissegundos, né? Que é um tempo bem pequeno, para um delay extremamente rápido. Vamos colocar aqui de meio segundo, ó. Meio segundo. Vamos setar, segura. Olha lá, de meio segundo, viu? Realmente bem rápido. Agora o relé está ativo, ó. Clica aqui, fica on. Olha lá, ligou meio segundo, tá ouvindo, ó? Beleza. Segura de novo. 7, 7 de tempo. 7 novamente. Selecionar stop. Agora a gente consegue ir até de 1 em 1 segundo até 999 segundos. Beleza? Agora a gente consegue 16 milissegundos. A gente vai subindo aqui. E a gente está, por enquanto, em segundos. Ó, 100 segundos, 130 segundos, beleza? Vamos definir agora minutos. Pressionando de novo stop, aparece 3 pontos, olha só. Então, com 3 pontos, a gente define tudo via minuto. Então, a gente vai conseguir de 1 minuto até 999 minutos. Vamos abaixar aqui, ó. Então, pessoal, ele é um relé também de longa duração, tá bom? Ó, a partir de 1 minuto. Vamos configurar isso. Beleza. E acionar. Então agora o relé vai ficar ligado por 1 minuto e depois ele vai desligar, tá bom? Então, recapitulando. Um ponto apenas. Um ponto a gente tem a vírgula. 2 pontos nós temos apenas em segundos. E 3 pontos nós temos em minutos. Fechou? E o tempo está correndo aqui, ó. Vamos para a função 2. Nesse modo, nós conseguimos configurar tempo de acionamento e tempo de desligamento. Então, a gente vem aqui, clica 7. Então, aqui é o tempo de ligado. Vamos definir em segundos mesmo. Vamos colocar aqui 20 segundos, 7. E agora o tempo desligado, vamos definir 5 mesmo. E 7 novamente. Segura o 7, beleza. Então, nessa função, ó, a gente aperta, ele vai esperar 5 segundos, depois só disso que ele vai ligar o relé. E aí ele vai ficar ligado por 20 segundos. Então, é o tempo de até ele ligar e até ele desligar, né? Seria mais ou menos essa explicação. Nessa função 2. A função 3.1 é uma função de looping, que é esta daqui. Vamos então setar ela e ver como é que funciona, tá? Três ponto um, 7. Vamos definir aqui 5, 7. E o outro vamos definir uns 7,5. Segura o 7 e pronto. Vamos clicar.
E ele vai ficar fazendo isso aqui pela quantidade de loopings que a gente definir. Vamos vir aqui, ó, e selecionar a quantidade de loopings que eu esqueci. Então aqui, ó, P, 7, CL. E agora aqui, ó, loop. Então vamos definir 3 loopings. Segura o 7 para finalizar. Pronto. E agora a gente aperta o botão. Show! Então ele vai ficar nesse ciclo por 3 vezes, tá? Se a gente clica, ele para. Aperta de novo, continua. Apertou, parou, aperta de novo. Ele entra no estado de looping. Vamos para a próxima função. 3.2, 7. Dezesseis, 7. Vamos colocar 5, 7. E o looping 3, 7. Agora a gente segura para gravar tudo. Nesse modo, pessoal, 3.2, a gente não precisa de acionamento com o trigger. Ele vai fazer essa função assim que a gente ligar a placa. Tá? Então aqui ele vai se repetir esse ciclo que a gente definiu por 3 vezes. E o botão ele não tem nenhuma função, tá vendo? Ó? Não tem função aqui nessa versão, nessa configuração, perdão, de 3.2. Vai fazer mais uma vez e depois ele vai desligar. Pronto. Para se repetir, a gente vai ter que desligar, ligar de novo, e aí ele vai começar o ciclo que a gente configurou. Vamos para a próxima função. Segura aqui. Up. Essa daqui é a última função. Vamos definir, então, um tempo. 26, 7 novamente. E a última função, a P4, ela funciona da seguinte forma. Enquanto o relé estiver ligado, o tempo fica passando. Se eu mandar mais um pulso, ele vai ser resetado. Só que, olha só, o relé sempre vai ficar ligado. Se eu ficar mandando pulsos, eu só vou zerar a contagem. Nesse momento agora, o relé vai desligar somente quando o tempo terminar. E mais uma parte que eu esqueci de explicar é a saída do relé aqui, tá vendo? Bom, esses relés, pessoal, na sua maioria, os terminais são assim, tá? Aqui é o comum, normalmente fechado e o normalmente aberto, tá? Quando a gente aciona, isso aqui vira para cá. E quando a gente desliga, volta ao estado normal. Tá bom? Com base nisso, você consegue colocar uma fase aqui, por exemplo. Então, ó, desenhar aqui, ó. A fase na tomada. E aqui a lâmpada. E o restante, retorno aqui vai para o neutro. Aí acionou, isso aqui fecha. Desligou, abre. Tá? Lâmpada liga e lâmpada desliga.
É isso aí, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que ajuda o canal a crescer, beleza? Valeu e até a próxima!